Olá, meus amigos, tudo bem? Você que sempre se preocupa com a sua saúde e deseja manter um corpo saradão, no shape legal, já deve ter escutado essa frase pelo menos uma vez na vida, que para poder manter o corpo saradão, precisa parar de consumir gordura, não é verdade? Não estou certo? Entretanto, não são todas as gorduras danosas ao nosso organismo. Aliás, a gordura faz parte da composição estrutural do nosso corpo, sem falar que armazena energia e ainda auxilia na absorção de substâncias importantes, como as vitaminas. Então, nunca devemos generalizar. Para poder entender melhor o que é gordura e como ela age no nosso organismo, vem comigo nessa videoaula. A gordura é um tipo de substância orgânica que integra o grupo dos lipídios. E os lipídios, de uma maneira geral, apresentam características específicas que os diferem das outras substâncias orgânicas. Primeiro, na sua composição, ele apresenta uma similaridade com os carboidratos, pois apresenta carbono, hidrogênio e oxigênio. Entretanto, essa composição tem a diferença na quantidade de oxigênio presente nos lipídios, que se encontra em quantidades menores se comparado ao carboidrato. Também os lipídios são moléculas insolúveis em água, então de uma maneira técnica nós podemos falar que são moléculas hidrofóbicas, portanto são apolares. Por ser apolar, ela não se liga à água e nem forma cargas elétricas. Os lipídios também só se dissolvem junto de outras substâncias orgânicas como álcool, benzina, clorofórmio e éter. E eu também não posso deixar de lembrar que os lipídios não são formados a partir de moléculas menores. O que eu quero dizer com isso? Que os lipídios não são polímeros. Tipo as proteínas, por exemplo, ou os carboidratos. As proteínas, no caso, possuem aminoácidos que se ligam uns aos outros para formar uma proteína. Ou os polissacarídeos, que são carboidratos, que se ligam a carboidratos menores para poder ter esse tamanho maior. As gorduras não realizam esse tipo de ligação. Os lipídios desempenham funções importantes nos seres vivos. Primeiro, armazenar energia, ou seja, ele é reservatório energético, então ele fornece energia para o organismo. Segundo, impermeabilizante. Ele impermeabiliza, auxiliando o organismo a não desidratar, a não perder água para o meio. Também auxilia na manutenção da temperatura corpórea. Imagine você esses seres vivos que vivem em ambientes de baixíssimas temperaturas. Eles conseguem manter a sua atividade vital em dia graças a uma camada espessa de gordura que possui em seus tecidos. Assim, os órgãos continuam atendendo com as suas atividades vitais. Também os lipídios auxiliam na absorção de substâncias importantes, substâncias que nós falamos lipossolúveis, essa é a denominação correta, são substâncias lipossolúveis, como por exemplo as vitaminas. As vitaminas lipossolúveis, para te lembrar, são A, D, E e K, a famosa ADECA, não se esqueça disso. E ainda, os lipídios são importantes componentes estruturais, desde micro a macroestrutura. E eu queria destacar a questão micro, porque os lipídios estão presentes na membrana plasmática, a famosa bicamada lipídica. Também nós temos estruturas maiores distribuídas no corpo que são repletas de lipídios. E também os lipídios auxiliam no metabolismo energético, principalmente de plantas, contemplando a fotossíntese, pois os lipídios pertencem a um grupo de pigmentos, os carotenoides. É importante dizer que os lipídios possuem grupos específicos, e estes grupos são constituídos de acordo com a característica de cada lipídio e as suas respectivas funções. Para entender melhor, nós estudaremos cada grupo separadamente. O primeiro grupo representa o grupo dos glicerídeos. Observe essa imagem que eu estou exibindo aqui agora. Observe que os glicerídeos são formados pela união de um álcool com ácidos graxos. Para ser mais preciso, há 3 ácidos graxos, por um processo chamado de esterificação, ok? Não se perca por aí. Para estabelecer essa ligação, repare que o ácido graxo e o glicerol, na realidade vamos começar pelo glicerol,
o glicerol perde o hidrogênio. Observa que eu destaquei ali na imagem o hidrogênio. E os ácidos graxos perdem completamente a sua hidroxila. Esse hidrogênio e essa hidroxila combinam-se entre si, formando moléculas de água. Como nós temos 3 ácidos graxos, então nós teremos ao final dessa reação 3 moléculas, como está aqui no finalzinho, de água residual. Bom, quando nós estudamos os glicerídeos, é importante destacar algumas coisas. A primeira delas, quando nós denominamos gordura, a palavra gordura. Quando nós dizemos isso, este lipídio encontra-se em estado sólido, em temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus. As gorduras são encontradas exclusivamente em animais. São classificadas como saturadas, pois possuem ligações simples em seus átomos de carbono que facilita que ele se acumule, ou seja, que ele se ligue a outras estruturas facilmente. E se analisar pelo ponto de vista do consumo humano em uma dieta contendo gordura saturada, essa gordura pode vir a se acumular dentro do nosso sistema circulatório e pode desencadear problemas graves, como, por exemplo, a aterosclerose. Eu queria chamar a atenção para vocês desta imagem aqui. A aterosclerose é o acúmulo de placas. Observe que eu tenho um acúmulo de placas aqui nessa imagem de baixo. Entretanto, na imagem de cima eu tenho um vaso sanguíneo normal. À medida que essas placas vão se acumulando, elas obstruem a passagem do sangue. E isso é que causa o dano. Esses vasos vão enchendo, eles podem estourar, causando derrames e até mesmo mortes súbitas. Agora, o segundo caso que eu queria chamar a atenção sobre os glicerídeos é quando nós denominamos a palavra óleos. Para se ter noção, os óleos também são gorduras, só que no estado líquido viscoso e, claro, na temperatura ambiente, mais ou menos 25 graus. Eles são encontrados em vegetais, porém também pode ser encontrado em alguns animais, como peixes, o famoso óleo de bacalhau, e no mocotó. O mocotó é bovino, ok? Não se esqueça disso também. São gorduras classificadas como insaturadas, pois possuem ligações duplas de carbono nos seus átomos. Então isso dificulta que ela se acumule. Outra coisa importante de se destacar é a questão do fenômeno conhecido como hidrogenação. Na hidrogenação, os seres humanos adicionam o hidrogênio para transformar a gordura líquida em gordura sólida. Isso nada mais é do que a adição de hidrogênio para facilitar a conexão das moléculas de gordura umas nas outras. Um exemplo é a formação da margarina a partir do óleo vegetal. Isso forma um tipo de gordura saturada. Neste caso, quando nós hidrogenamos a gordura, nós denominamos como gordura trans. Vale a pena ressaltar uma questão de saúde, que uma dieta restrita em alimentos com gordura trans tem um alto vínculo de problemas de saúde, principalmente a aterosclerose. Vamos ao segundo grupo? É o grupo dos cerídeos. O grupo dos cerídeos são bem semelhantes aos glicerídeos, pela sua formação com o glicerol mais ácidos graxos. Porém, esses ácidos graxos nos cerídeos possuem uma quantidade maior de carbono, o que faz com que os ácidos graxos sejam de cadeias longas. Tranquilo? Diferencinha bem básica. Sua função biológica é bem diversificada, mas eu queria chamar a atenção para essa imagem. Aqui nós temos uma imagem que esquematiza uma folha vegetal. Nessa folha nós temos a epiderme aqui verdinha e acima nós temos uma lâmina lipídica, que é o cerídeo. Aqui, esse cerídeo recebe o nome de cutícula e auxilia o vegetal a não perder água para o ambiente externo. Ele está presente também na construção das colmeias de abelha. E aí os seres humanos tiveram uma sacada interessante e descobriram que essas colmeias de abelha podem ser derretidas e transformadas em ceras, que podem ser utilizadas aí para fins estéticos e etc. Tranquilo? Gente, eu estou chamando a atenção agora de vocês para tirar qualquer distração da sua vista. Observe esse terceiro grupo, que é dos fosfolipídios. Veja essa estrutura que eu estou mostrando aqui. E eu tenho certeza que já de cara você já está assimilando com os glicerídeos. Por quê? O fosfolipídio apresenta o glicerol e também tem ácidos graxos. Entretanto, a diferença está na quantidade de ácido graxo. Nós temos aqui 2 ácidos graxos e
No caso, temos também uma outra diferença, uma novidade, que é esse grupo fosfato representado por esse círculo. E aí é que está. O grupo fosfato é responsável pela característica principal do fosfolipídio, que é a presença de uma extremidade polar. Vale a pena lembrar, e eu sei que você deve estar me xingando agora, que eu te confundi, nada disso, que os lipídios todos são hidrofóbicos, são apolares. Somente o fosfolipídio que tem essa condição, certo? O grupo fosfato confere o caráter anfipático ao fosfolipídio, ou seja, ele tem uma extremidade hidrofílica, ou seja, uma extremidade polar que se liga à água, e ele tem uma extremidade hidrofóbica que não se liga à água, que não forma cargas elétricas, que é o ácido graxo. Ok? Tranquilo? Agora, uma coisa importante a dizer sobre o fosfolipídio é a sua importância. O fosfolipídio, ele integra uma das estruturas mais importantes dos seres vivos, que no caso é a bicamada lipídica. Ele está presente na membrana plasmática, bem como nas organelas membranosas. Galera, vamos ao nosso quarto grupo, o grupo dos esteróides. Não é asteroide não, tá? É esteroide mesmo. Este grupo tem como característica a disposição das moléculas de lipídios em 4 anéis, que ligam entre si, e são dotados de 17 átomos de carbonos, ok? É o que nós chamamos de ciclo pentano peridrofenatreno. Esse palavrão mesmo, ok? Lembre-se que os esteroides são solúveis em gorduras. O personagem mais icônico deste grupo é o colesterol. Você já ouviu falar de colesterol pelo menos uma vez na vida, eu tenho certeza. O colesterol ele é formado no fígado e está presente na membrana plasmática de animais. E claro, o colesterol é responsável pela entrada dos hormônios, ou seja, ele facilita que as células absorvam hormônios. Agora, a ingestão de alimentos ricos em colesterol provoca ateromas, nós já falamos sobre isso, e desencadeará a aterosclerose, ok? Agora, no sangue, o colesterol pode se associar a lipoproteínas, que lhe conferem características bem específicas. HDL, ou seja, colesterol HDL, é uma sigla que nós utilizamos para lipoproteína de alta densidade e que tem efeito protetor no nosso organismo e diminui o risco do acúmulo de colesterol, ou seja, diminui o risco de formar placas de ateroma. Agora, nós temos o LDL, que é a sigla utilizada para lipoproteína de baixa densidade. E essa sigla, essa lipoproteína, refere-se à possibilidade de acumular colesterol no nosso sistema circulatório e desencadear problemas. Vamos ao nosso último grupo, o grupo dos carotenoides. Os carotenoides são lipídios que atuam como pigmento e auxiliam no processo de fotossíntese. São importantes para os vegetais. Eles se apresentam na realidade nas cores laranja, vermelho e amarelo. São chamados de beta-carotenos. E por falar em beta-carotenos, é importante ressaltar que eles são importantes na alimentação humana, pois eles servem de matéria-prima para a confecção da vitamina A no nosso organismo. Bom, meus amigos, eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para vocês e eu não posso deixar de pedir, certo? Curta meus vídeos, curta essa aula também, certo? Tem outras aulas no meu canal também, curtam elas. Comente, se ficou com alguma dúvida, venha nos comentários aqui. Também pode estar comentando lá no Instagram, Professor Gleidson, uma interatividade sempre rola lá. E o principal, compartilhe o meu canal com seus amigos, compartilhe os meus vídeos também, clique no sininho. E não posso deixar de falar que te espero até a nossa próxima videoaula. Até lá!